A gente verifica que muitas pessoas fazem a mesma estratégia de emagrecimento, ou seja, seguem a mesma dieta, só que algumas conseguem atingir resultados e outras não. E aí que entra muito a questão emocional envolvida nesse processo. Então, por exemplo, quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, um aprendizado. Muitas pessoas acabam comendo sem estar conscientes do que estão comendo. Mas o que faz muitas pessoas engordarem, muitas vezes, não é só o que elas estão comendo, mas o motivo que está por trás, que está fazendo essas pessoas comerem. Então, existem muitas situações mal resolvidas que fazem as pessoas continuarem engordando e que acabam impedindo o processo de emagrecimento. Então, às vezes a pessoa não tem consciência do que de fato ela está comendo, mas o que mais acaba atrapalhando as pessoas de atingirem o resultado e de conseguirem se manter com o objetivo alcançado por um período sustentável e fazer com que esse novo estado físico que ela adota seja uma realidade para o corpo dela e para a mente dela, acaba sendo situações mal resolvidas. Ou seja, as pessoas elas acabam comendo ou não tendo controle na hora de comer e acabam engordando por vários motivos. Ou seja, uma situação familiar mal resolvida, que a pessoa, quando isso aconteceu, ela criou esse gatilho e até hoje ela alimenta esse gatilho, que parece que é algo que já aconteceu há tanto tempo, mas que ainda pode não estar resolvido dentro dela, e aí ela acaba usando isso como desculpa. A questão de algumas faltas, ou seja, a pessoa não se sente satisfeita na vida dela e aí ela utiliza a comida como fuga, e isso acontece muito. Ou seja, ela se sente incomodada no trabalho, ela vai para o trabalho, ela não tem satisfação, ela vai para o trabalho porque ela tem que ir, ela faz tudo porque ela tem que fazer, nada ela faz porque ela quer. E aí existe uma insatisfação pessoal que a pessoa ela não enxerga isso como algo que pode estar impedindo ela de emagrecer, mas de alguma forma ela precisa comer alguma coisa para ela se sentir satisfeita, pelo menos naquele momento que ela está comendo, já que em outros momentos ela não se sente satisfeita. Outro aspecto também bem importante é a gente trabalhar com algumas frustrações passadas. Então, às vezes, a pessoa já passou por alguns processos de se sentir muito bem com o corpo dela, de se sentir satisfeita com as escolhas, e aí ela fez por um período determinado, e aí depois ela deixou de fazer isto, e aí ela acabou se frustrando, e aí ela utiliza essas experiências passadas para justificar o resultado que ela não atinge hoje no dia a dia dela. Então eu ouço muitas pessoas falarem sobre a questão de que porque quando eu tinha 20 anos eu fiz uma dieta e emagreci 2, 3 quilos, só que eu fiz por 15 dias e aí depois eu comecei a engordar tudo de novo e agora eu já aumentei 15, 20 quilos, 30 quilos e tô com o maior peso que eu tive. Então a pessoa ela acaba ficando vinculada às experiências passadas, que tudo depende do significado que essas pessoas deram para a pessoa, deram para esse fato, e isso acaba fazendo com que ela fique nesse ciclo. Deixa eu ver aqui, ou seja, vira uma compulsão ou vira uma ansiedade por comida. As duas coisas acabam acontecendo. Tem uma pergunta aqui da Fátima, se isso acaba virando uma compulsão ou uma ansiedade. A compulsão normalmente é o comportamento exagerado, ou seja, que a pessoa não tem controle sobre o comer. Normalmente, a ansiedade que leva a pessoa para um momento futuro, porque às vezes ela não está satisfeita com o momento presente, e aí ela vai com a mente lá para o futuro, o corpo fica aqui no presente, mas a mente vai lá para o futuro. E essa ansiedade, ela acaba fazendo com que a pessoa
coma demais e acabe engordando. E aí, porque ela tá engordando, ela fica ansiosa, e porque ela tá ansiosa, ela acaba comendo e acaba engordando, e aí fica nesse ciclo destrutivo. Eu como porque eu tô ansiosa, e aí quando eu tô ansiosa, eu preciso comer. E aí, quando eu como demais, eu fico com culpa, arrependida. E aí acaba ficando nesse ciclo. Então, o que eu queria trazer para vocês é que por trás de um corpo físico existem algumas experiências, principalmente experiências passadas, que às vezes não é tido um aprendizado e a pessoa guarda isso e acaba fazendo com que, sem ela perceber, essas situações mal resolvidas emocionais façam ela continuar comendo, sem saber que a comida está fazendo ela se sentir melhor momentaneamente. Porque quando a gente fala de hábitos saudáveis, não existe um fim para os hábitos saudáveis, não existe um fim para a escolha alimentar, não existe um fim para você tomar água. Você vai ter que tomar sempre. Não tem um começo, meio e fim, a não ser quando você morrer. Mas não existe um fim para isso. Não existe um fim para você acordar, escolher o que você vai comer. Todos os dias você vai escolher o que você vai comer, o que você não vai comer, ou seja, você vai dizer sim para alguma coisa e você já está dizendo não para outra. Então não existe um fim para as questões emocionais. Sempre acontecerão fatos que você precisa olhar para esses fatos e trabalhar a questão emocional, se conhecer para que você possa se sentir bem com você mesma, independente das situações que acontecerão no seu dia a dia. Agora, a pior coisa é usar a comida como fuga, que acaba sendo uma das coisas que eu mais percebo que as pessoas acabam utilizando e muitas não se dão conta. Ou seja, acontece de muitas pessoas terem situações mal resolvidas com o pai, mal resolvidas com a mãe, e aí isso aconteceu quando a pessoa tinha 15, 20 anos, e hoje ela alimenta essa situação até hoje com a comida. Já aconteceu da pessoa passar por um trauma profundo, ou seja, existem diversos tipos, síndrome do pânico, traumas em relação ao abuso e tudo mais, e a pessoa acaba alimentando essa situação até hoje com a comida. E isso acontece de forma inconsciente, então por isso que é preciso exercer exercer a autoconsciência, e quanto mais a gente evoluir e conhecer o nosso funcionamento, ou seja, quais são as nossas dores, o que pode estar fazendo eu comer para alimentar as minhas emoções e não para alimentar o meu corpo. Então, como eu falei, não existe um fim para a mudança de comportamento. Não existe um fim para que a pessoa possa dizer: eu já sei exatamente tudo o que eu posso fazer e não preciso saber mais nada. Enquanto estamos neste processo de evolução, e não é evolução somente de idade, mas sim evolução de autoconhecimento, não tem um fim para isso. Então, mas existe um fim sim para a questão da autossabotagem, existe um fim sim para a pessoa deixar de ficar se preocupando com é proibido comer isso, é proibido comer aquilo. Existe um fim sim para a compulsão alimentar, existe um fim para a ansiedade, até porque você não nasceu ansiosa, você se permitiu treinar e alimentar a sua ansiedade. A criança, ela não nasce, a gente, enfim, quando bebê, quando criança, nós não somos ansiosas. A gente, em algum momento, o nosso corpo, a nossa mente acaba ficando mais agitada, mais ansiosa, e a gente acaba se acostumando com isso. Mas a ansiedade, ela não é algo normal, ela se tornou algo comum, porque hoje
mais de 20% da população, enfim, estão ansiosos. Mas a questão é que isso está sendo treinado, porque a gente não é ansiosa, a gente se permite ficar, e aí quanto mais essa química, esse estado emocional é alimentado, mais o corpo vai querer desta química, que é exatamente assim que acontece. Mesma coisa, quanto mais eu alimento o comer emocionalmente, mais o meu corpo acaba se habituando por isso. Porque a gente tem a parte consciente e a parte inconsciente. Consciente é aquela que às vezes a gente acessa, que é um percentual muito pequeno, mas o nosso inconsciente a todo tempo ele está usando aquelas programações que já estão instaladas. Então, por exemplo, quando eu me deparo com uma situação, ou seja, despertador toca, automaticamente meu cérebro já recebe esse gatilho e já tem uma ação, que é desligar o despertador ou levantar da cama. Então, existem gatilhos físicos e existem gatilhos emocionais que já estão programados. E aí isso acontece para que a gente não precise gastar tanta energia. Mas aí, claro que a gente precisa identificar que gatilhos são esses que disparam o comer compulsivamente, que gatilhos são esses que fazem a pessoa continuar alimentando a sensação de ansiedade, ao invés de alimentar a sensação de bem-estar, ao invés de alimentar a sensação de satisfação. Porque todos nós possuímos recursos internos, que são esses recursos que, quando ativados, eles fazem a gente sair da zona de conforto, a gente atingir um objetivo. E quando falamos de emagrecimento, não é diferente. Então, o que eu queria passar para vocês é que muitas pessoas acabam procurando, não, porque agora eu vou deixar de ser ansiosa. E sim, se você quiser deixar de se sentir ansiosa, você tem recursos para fazer isto. Só que você precisa primeiramente interromper essa sensação e buscar outro estado químico no lugar desta. E aí às vezes não adianta porque eu tô deixando aos pouquinhos de ficar ansiosa. Não, você precisa encontrar uma outra recompensa para o seu corpo, que é uma outra química que faça você se sentir diferente do que se sentir ansiosa, que poderia ser se sentir mais calma, se sentir mais tranquila. E eu tô falando de ansiedade porque a ansiedade é um dos gatilhos que mais dispara o comer emocional. É um dos gatilhos que mais faz as pessoas engordarem ao invés de emagrecerem. É um dos gatilhos que mais faz as pessoas se sentirem incomodadas com os seus próprios comportamentos, porque elas vão no nutricionista e aí elas saem de lá com um plano alimentar, com uma dieta, e aí elas chegam em casa e tudo bem, eu saí com a minha folhinha, saí com o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, só que dela chega em casa e aí o filho dela tá incomodando, e aí ela discutiu com o marido, e aí ela tem uma situação na empresa para resolver, ou aconteceu alguma coisa no trabalho. Sabe o que acontece com aquela folhinha? Aquela folhinha fica lá e acabam não fazendo. Por isso a importância de você se desenvolver emocionalmente e primeiro se sentir bem emocionalmente para que depois você consiga colocar em prática o que você vai comer, o quanto você vai comer, o horário que você vai decidir alimentar o seu corpo e não alimentar a sua vontade. E tudo isso é bem importante, porque o percentual de pessoas que tem um plano alimentar escrito, bonitinho e tudo feitinho, que não fazem é muito grande, porque você precisa encontrar motivos internos que vão despertar em você a vontade de fazer, porque muitas pessoas sabem o que fazer,
Elas sabem o que devem comer, elas sabem que é importante tomar água, mas o porquê que come se já sabe? É porque emocionalmente existe algo ainda mal resolvido que precisa ser identificado e depois, claro que precisa ser modificado.